A batalha de Deus, não a nossa. Efésios 6:10, por David Martin Lloyd Jones. Finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. A pergunta que surge é: como exatamente estamos relacionados a todo esse poder e força? Uma coisa é nos lembrarmos da onipotência de nosso Senhor, do glorioso poder que reside nele e que ele triunfou sobre tudo. Mas como isso está relacionado a mim? Como isso me ajuda? Como isso me beneficia em meu próprio problema pessoal, conflito e luta com esses poderes e forças que estão contra mim? Isto é o que devemos agora passar a considerar. A primeira coisa que devemos sempre lembrar é que o Senhor Jesus Cristo é o que o autor da Epístola aos Hebreus chama de o capitão da nossa salvação. No segundo capítulo dessa epístola, versículo 10, lemos: porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Encontramos a mesma ideia no segundo versículo do 12º capítulo também, onde encontramos, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é uma espécie de file leader, o originador, aquele que continua a liderar, o autor e consumador da nossa fé. Essa é a primeira coisa que temos que perceber. Em outras palavras, devemos ter uma concepção verdadeira desta salvação que estamos desfrutando. O perigo sempre é olhar de forma puramente pessoal e subjetiva. E isso, claro, é essencial. Existem algumas pessoas que nunca percebem o lado pessoal e estão igualmente erradas. Mas é errado ir a qualquer um desses extremos. O perigo muitas vezes é pensarmos na vida cristã como algo que temos de fazer. Estou prestes a enfatizar que temos muito a fazer, mas antes de chegarmos a isso, nunca devemos perder de vista o fato de que a salvação é principalmente de Deus. É o grande plano de Deus, é o esquema de Deus. É algo que Deus está fazendo, é algo que Deus planejou e originou. Ele iniciou o movimento e o está levando adiante. Este é um princípio fundamental da nossa fé. Deus está envolvido nesta questão de nossa salvação muito mais do que nós mesmos. Frequentemente, tendemos a pensar nisso principalmente como algo que temos que fazer e que apenas ocasionalmente recorremos a Deus para obter ajuda. Mas isso é colocar as coisas do jeito errado. A salvação é o plano de Deus e nós somos simplesmente introduzidos nela. Nunca devemos esquecer que somos unidades individuais em um grande exército. Não estamos travando uma guerra pessoal e privada. Essa não é a posição. Somos simplesmente soldados individuais em um grande exército que está travando uma grande campanha. Em outras palavras, a questão real e final não é tanto minha luta com o diabo, mas a luta de Deus com o diabo. Essa é a maneira de ver isso. Olhar para o assunto dessa maneira imediatamente lhe dá grande força. Pegue a analogia óbvia. O soldado raso nas fileiras ou nas trincheiras, durante uma grande batalha em uma grande guerra, não está travando uma batalha particular. Ele não está lá porque tem alguma desavença pessoal. Ele é apenas uma unidade em uma grande campanha. Ele não decide a estratégia, nem mesmo a tática. Tudo isso está em outras mãos. Ele está nisso, foi chamado para isso, foi colocado em sua posição, mas não é a sua batalha. É a batalha do rei ou da rainha ou do país. E há um general comandando e controlando as atividades do exército e dirigindo a luta. Agora, essa é a ideia que é ensinada em todo o Novo Testamento. E não conheço nada que seja mais reconfortante, mais encorajador e edificante do que a realização interior dela. Se me permitem uma frase que é usada no Antigo Testamento em conexão com o rei Josafá: a batalha não é sua, mas do Senhor. Isso não significava que ele, Josafá, não tivesse nada para fazer, mas ele estava sendo lembrado de que aquilo em que estava envolvido não era um assunto puramente pessoal, mas sim de Deus. Todas as batalhas de Israel, se pudessem ver, não eram suas batalhas, eram as batalhas do Senhor. Eles estavam envolvidos porque eram seu povo.
O principal problema deles era que eles sempre tendiam a esquecer o Senhor e a considerar os assuntos como sua própria batalha e seu próprio problema. Assim, eles entregaram-se à sua política e às suas alianças com o Egito e assim por diante, e se viram em apuros. Se eles tivessem percebido que estavam lutando a batalha do Senhor, toda a posição teria sido transformada. Esse é o primeiro princípio que devemos sempre entender: o capitão da sua salvação. A batalha é do Senhor. Ou veja aquela outra frase surpreendente usada no 10º versículo do 2º capítulo da Epístola aos Hebreus: convinha-lhe, isto é, Deus, conduzir muitos filhos à glória. É Ele quem está conduzindo. Você e eu não estamos travando uma batalha individual tentando obter a salvação. É Deus quem está nos levando à glória. É o seu esquema, é o seu plano. É algo que Ele está fazendo, não é nosso principalmente. Convinha-lhe trazer muitos filhos à glória para fazer o capitão de sua salvação. Ele foi nomeado um líder, um capitão, aperfeiçoado através de sofrimentos. Observe a expressão, tornou-se Deus. Em outras palavras, este é o método de Deus, este é o plano de Deus. No momento em que percebemos essa verdade, toda a posição se transforma imediatamente. Pense nos soldados de um exército lutando em seu pequeno setor. Eles estão sendo pressionados e as coisas estão indo contra eles. Se eles pensarem que é apenas sua luta particular, logo serão derrotados. Mas quando eles se lembram de que são apenas uma parte de um grande e poderoso exército e que por trás de tudo e dirigindo-o está o capitão, seu líder, imediatamente a situação é totalmente transformada. Em outras palavras, temos que perceber, enquanto lutamos essa luta de fé e lutamos com esses principados e potestades e enfrentamos os ataques do mundo, da carne e do diabo, que Deus está envolvido nisso conosco. Nós nunca estaríamos nele se não fosse por isso. A batalha final é a batalha entre Deus e o diabo, entre o céu e o inferno, entre a luz e as trevas. Isso, por sua vez, deve nos fazer perceber uma outra verdade, que esta campanha não pode falhar porque a honra de Deus está envolvida nela. Elevem suas mentes e seus corações no meio da batalha e lembrem-se disso. Você vê a força e o poder do inimigo e está consciente de sua própria fraqueza. Mas digam a si mesmos: esta é a batalha de Deus. Temos o privilégio de estar nela e lutar como soldados individuais. Mas a honra de Deus está envolvida em tudo isso. Ele não pode permitir que isso falhe porque seu caráter, sua glória e sua honra estão envolvidos em cada ponto. Seja forte no Senhor. Lembre-se que Ele está lá e que esta é a sua batalha. Isso não pode ser enfatizado demais. É o tema da Bíblia desde o início do Gênesis. Deus fez um mundo perfeito. O demônio entra, a mulher e o homem o escutam e caem, e o demônio se torna o Deus deste mundo. Mas não fica por aí. Deus não se voltou para o homem e para a mulher e disse: muito bem, por causa de sua rebelião, sua loucura e seu pecado, vocês trouxeram tudo isso sobre si mesmos. Agora continue com isso. Vocês trouxeram isso para si mesmos, então terão que lutar pelo resto de suas vidas contra esse poder maligno que os dominou. Não foi isso que ele disse. Ele disse que haveria inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. Essa é a luta, o conflito. Mas ele não parou por aí. Ele fez uma promessa: a semente da mulher ferirá a cabeça da serpente. Ele está envolvido porque é o seu mundo e eles são o seu povo. Ele não vai permitir que o diabo o derrote. Deus não pode permitir que o maligno estrague finalmente sua grande obra. Claro que não. Então Deus dá sua promessa sobre a semente da mulher que vai ferir a cabeça da serpente. Deus está se envolvendo no conflito. Todo movimento de salvação é para a glória de Deus. Não simplesmente para a nossa libertação, mas principalmente para a glória de Deus. Nossa libertação é apenas uma expressão dessa glória e honra para o grande nome de Deus. Essa é uma das razões pelas quais Paulo diz: sejam fortes no Senhor. Vamos perceber isso. Livre-se da noção de que é apenas uma pequena batalha particular que você está travando sozinho. Seja forte no Senhor e na força do seu poder. Mas devemos ir mais longe.
Esse é o ponto de partida e reluto em deixá-lo porque sei como estamos prontos para esquecê-lo. Somos tão subjetivos e vivemos nesta geração psicológica doentia que começa com o homem e termina com o homem. A maioria dos nossos problemas se deve a isso. Estamos sempre olhando para dentro e sentindo pena de nós mesmos e procurando algo que nos ajude. Livre-se dessa perspectiva. Esqueça-se por um momento. A batalha é do Senhor. A salvação é dele. É pela honra de seu grande e santo nome. Mas vá além e perceba que, por ser a batalha de Deus, esse poder onipotente está sendo exercido em nosso favor mesmo quando não percebemos. Coisas estão sendo feitas nesta grande campanha das quais não temos conhecimento. Talvez estejamos meio adormecidos em nosso posto e não percebemos que o grande capitão está planejando algo a nosso respeito. Estamos inconscientes disso, mas aquilo não importa. Graças a Deus que ele faz isso, embora não tenhamos consciência disso. Estaríamos todos perdidos se não fosse por isso. Ele, eu digo, está exercendo esse poder em nosso nome. As Escrituras estão repletas desse ensino, e o que realmente precisamos é conhecer nossas Escrituras. Mais adiante seremos lembrados de que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Exatamente. Veja o Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Você pensa que está fazendo tudo sozinho, mas o anjo do Senhor está acampando ao seu redor. Ele é um anjo muito poderoso. Ele tem grande força e poder e está acampando ao redor dos que o temem. Mesmo quando estamos dormindo, ele está lá. Ele está sempre em guarda. Ele está observando porque somos o povo de Deus e a honra de Deus está envolvida no que acontece conosco. Ouça o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Verso 1. Que lugar para se estar! Você já viu pintinhos na aproximação do perigo correndo para a galinha? Ela apenas abre suas asas e sob elas eles vão, sob a sombra do Todo-Poderoso. Isso é verdade para todos os que são cristãos. Seja forte no Senhor e na força do seu poder. Não se esqueça dessas asas. Você deve habitar sob a sombra do Todo-Poderoso. Estou simplesmente selecionando certas grandes palavras. Observe como nosso Senhor declara o assunto em João 10. Ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Versículo 29. Que conforto, que consolo! Nenhum homem poderá arrancá-los. O povo de Deus, o povo de Cristo, da mão de Deus. É forte, é todo-poderoso. Deixe o homem, deixe o diabo e o inferno fazerem o que quiserem. É impossível. Mais uma vez, o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Romanos, que ele está persuadido, ele está absolutamente certo, não há dúvida sobre isso, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas presentes, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nossos inimigos tentarão, farão o possível e haverá momentos em que nós, em nossa loucura, começaremos a pensar que fomos separados, que estamos isolados e que não há como nos libertar e não há como fugir. Mas nunca vai acontecer. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Por quê? Pela razão de que, se algo pudesse nos separar, Deus seria derrotado e o diabo triunfaria. Tal calamidade não pode acontecer. Acreditar na possibilidade de cair em desgraça é acreditar na possível derrota de Deus pelo diabo. Isso é impensável e totalmente impossível. A perseverança final dos santos é necessariamente verdadeira em vista da glória, do caráter e da honra do próprio Deus. Ah, mas, você diz, isso leva ao perigo, pois uma pessoa dirá, posso fazer o que quiser. Não, quanto mais você perceber esta grande verdade, mais cuidadoso você será. Esta é a verdade que faz as pessoas se manterem no caminho estreito. A compreensão de que a honra de Deus está envolvida e que não estou lutando minha própria batalha, que se eu falhar, o próprio nome de Deus estará envolvido nela. Portanto, não há perigo de antinomianismo quando você realmente entende a doutrina.
é a doutrina bíblica. Tudo isso significa na prática, é claro, que Deus cuida de nós e que seu cuidado por nós é maior do que jamais perceberemos neste mundo. As Escrituras estão repletas desse ensinamento. Nosso próprio Senhor estava constantemente ensinando isso. Ele disse que Deus cuida dos pardais. Não se vendem 2 pardais por 1 centavo. No entanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do seu Pai. Oh, quão maior é sua preocupação por você! Se Deus veste assim os lírios, se Deus se preocupa tanto com as aves do céu, quanto mais, não há necessidade de ir mais longe. Quanto mais, claro, Ele nos introduziu em seu plano, Ele está preocupado conosco, Ele está interessado em nós. Os próprios cabelos de nossa cabeça estão todos contados. Isso mostra seu cuidado. É Ele quem realmente está fazendo isso e nunca devemos perder isso de vista. Da mesma forma, o mesmo apóstolo pode dizer na Epístola aos Filipenses capítulo 1, versículo 6, tendo por certo isto mesmo. Não se esqueça do contexto dessa declaração. Aqui estava o apóstolo na prisão e ele não sabe quanto tempo ainda lhe resta de vida. Ele está nas mãos do caprichoso imperador Nero, que pode repentinamente decidir por capricho matá-lo. Ele não sabe, ele pode ser morto a qualquer momento. Ele sabe, além disso, que havia problemas nas igrejas, até problemas na igreja de Filipos. No entanto, ele diz, tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Velho, doente, na prisão, à beira da morte, deixando tudo, ele está preocupado? De jeito nenhum. Ele está confiante. Mas esta verdade não se limita ao ensino do apóstolo Paulo. O apóstolo Pedro diz exatamente a mesma coisa em sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 5. Referindo-se aos cristãos, ele diz, os quais são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, prestes a se revelar no último tempo. O que poderia ser mais forte? Somos guardados pelo poder de Deus. Seja forte no Senhor e na força do seu poder. Tal é o poder que está nos mantendo. Então, uma outra palavra que tão tristemente negligenciamos como cristãos, o ministério dos anjos. Novamente volte para a Epístola aos Hebreus. O que são esses anjos? Cristo é maior que os anjos, mas o que são os anjos? A resposta é, não são todos eles espíritos ministradores enviados para ministrar por aqueles que hão de herdar a salvação, isto é, para pessoas cristãs. Somos os herdeiros da salvação. E o ensinamento é que Deus usa esses anjos poderosos que Ele criou para que possam ministrar a nós. Desconhecemos este ministério, esquecemo-lo, mas graças a Deus isso não faz diferença. Ele os designou para suas tarefas e eles as executam. Eles fazem a sua vontade, são espíritos ministradores. E o trabalho deles é ministrar a nós porque somos os herdeiros da salvação. Nossa posição é esta, somos comparáveis aos filhos de algum grande escudeiro, algum senhor que possui uma grande propriedade. Ele tem um filho e herdeiro que um dia herdará tudo. Mas o filho agora é um bebê ou apenas um menino. O que esse grande homem faz? Ele nomeia servos que cuidam dessa criança. Ele os paga para fazer isso e lhes diz o que fazer para proteger a criança de danos, para evitar que ela faça coisas que possam prejudicá-la, para instruí-la e orientá-la. Isso é o que os anjos fazem. Eles estão ao nosso redor, embora não os vejamos. Quão tolo é de nossa parte negligenciar esse ensino que é dado nas Escrituras. No céu, seus anjos sempre contemplam a face de meu Pai que está nos céus, diz o próprio Senhor sobre as crianças. Mateus 18:10. É exatamente o mesmo ensinamento. A razão pela qual tantas vezes estamos em apuros e porque ficamos desanimados e porque o diabo nos derrota é que nos esquecemos dessas coisas. Esquecemos que estamos sendo ministrados por esses poderes angélicos, esses bons anjos criados por Deus principalmente para esse propósito. Essas são algumas das maneiras pelas quais devemos perceber que esse poder onipotente está trabalhando para nós. Tudo isso até agora está fora de nós, ao nosso redor.
O anjo do Senhor acampando, os anjos ministrando, Deus exercendo esse cuidado e esse poder para o nosso bem-estar. Isso faz parte de ser forte no Senhor. Devemos perceber que este é o caminho para ser forte, para saber sempre o que está acontecendo. Devemos ter confiança no autor de nossa salvação, confiança naquele que iniciou toda a campanha e cujo Filho está envolvido em tudo. Mas podemos ir ainda mais longe. Esse poder também está trabalhando não apenas ao nosso redor, mas em nós. E isso torna ainda mais maravilhoso. Este aspecto da questão já recebeu bastante atenção do apóstolo, mas nunca é demais repeti-lo. Algumas das coisas mais gloriosas em toda a Escritura são ditas com respeito a esse assunto. Para começar, nunca teríamos estado na vida cristã se esse poder de Deus não tivesse começado a operar em nós. Isso é afirmado claramente no início do 2º capítulo da Epístola aos Efésios. Ele vivificou vocês que estavam mortos em delitos e pecados. E para impressioná-los, ele repete novamente no versículo 5, estando nós ainda mortos em nossos pecados, ele nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Essa é a origem de tudo. Ninguém jamais se torna um cristão, exceto como resultado da operação do poder onipotente de Deus dentro dele. Nenhum homem, como está, pode decidir aceitar a Cristo, pois está morto espiritualmente. E além disso, e como resultado disso, como o apóstolo nos lembrou no capítulo 4, versículos 17 e 18, isto, portanto, digo e testifico no Senhor, que doravante não andeis como os outros gentios andam, na vaidade da sua mente, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Estas palavras descrevem o homem por natureza. A mente natural é inimizade contra Deus, não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Romanos 8:7. O homem natural não pode fazer nada. Ele está totalmente desamparado, espiritualmente morto. O que nos torna cristãos? Ele nos vivificou. Ele o fez por seu poder, o poder do Espírito. O que nos leva à salvação é o que o Espírito de Deus começa a trabalhar em nós e a agir sobre nós, para nos convencer do pecado, para abrir nossos olhos. Ele faz tudo. Pela graça sois salvos. É o poder de Deus para a salvação. E não haveria esperança para ninguém exceto para isso. Começa assim pelo poder de Deus trabalhando em nós e nos levando ao conhecimento da salvação. Mas ele não apenas começa, ele continua o trabalho. Este é o máximo conforto e consolo. Veja a maneira como o apóstolo coloca isso em seu 1º capítulo. Ele começa com esta grande verdade no capítulo 1. Então, como costuma ser seu hábito, ele interrompe sua linha de pensamento elaborando algum ponto subsidiário e então retorna ao assunto original. Isso é exatamente o que ele faz nos capítulos 1 e 2 desta epístola. O capítulo 2 é, de muitas maneiras, uma espécie de digressão para elaborar o ponto que ele insinuou no 1º capítulo. O apóstolo escreve a estes efésios e agradece a Deus por eles. Ele diz a eles que está orando por eles, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, possa dar a vocês o espírito de sabedoria e revelação no conhecimento dele, os olhos do seu entendimento sendo iluminados. Para quê? Para que saibais qual é a esperança da sua vocação, qual é o seu propósito final para ti e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Olhe para a frente, diz ele, olhe para a frente, veja qual é a herança dele nos santos, assim como a sua herança. Mas mais, e qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos. Ele diz com efeito, estou orando para que você possa ter entendimento, para que possa conhecer a grandeza deste poder de Deus que está trabalhando para nós, os que cremos, segundo a operação de seu grande poder. Observe como ele traz seus adjetivos, como ele empilha um superlativo sobre o outro, porque não há limite para o poder de Deus. Mas ele acrescenta, o que estou orando é que você saiba que todo esse grande poder está trabalhando para você, está trabalhando em você, está trabalhando para o seu bem, se você pudesse perceber isso.
Agora é isso que precisamos orar por nós mesmos. Precisamos dessa iluminação, precisamos dessa compreensão. Se você soubesse o propósito de Deus com respeito a você mesmo e que Ele está trabalhando em você para fazer isso acontecer, e qual é o objetivo final dele para você, toda a sua visão seria revolucionada. Mas o apóstolo volta a isso no capítulo 3. Ele está mais uma vez orando por eles. Veja o versículo 13, que é uma introdução. Portanto, desejo que não desfaleçais por causa das minhas tribulações, que são a vossa glória. Esses efésios, como tantos outros cristãos primitivos, corriam um grave perigo de depender demais do apóstolo Paulo. Ele pregou o evangelho para eles e eles foram convertidos sob seu ministério. Agora ele está na prisão e está doente, e está envelhecendo, e eles dizem: o que faremos se Paulo for? A quem poderemos escrever? De quem obteremos conselhos e ajuda? Se Paulo for embora, estaremos perdidos. Tais eram seus sentimentos. Mas ele diz: desejo que vocês não desanimem com minhas tribulações por vocês, que é a vossa glória. Por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de quem toma o nome toda a família nos céus e na terra, para que Ele vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, ser fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. O poder do Espírito dentro do homem interior. A suprema grandeza de seu poder para nós que cremos. Trabalha no homem interior e fortalece o homem interior. Você não precisa desmaiar, diz Paulo. Não importa o que aconteça comigo, a salvação continua porque é o poder dele, não meu. Eu sou um mero instrumento, apenas um serviçal correndo aqui e ali para dar uma mensagem ao longo das trincheiras. Mas quando eu partir, ele continuará a sua obra. Ele tem outros servos, ele produzirá outros homens. Prossiga. É do poder dele que você precisa, e você o obteve no homem interior, e estou orando para que você o tenha cada vez mais. Então ele volta ao seu tema novamente no versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Está trabalhando em nós, e é um poder que é medido nestes termos, excedendo abundantemente. Desenvolva essas palavras por si mesmos. Eles implicam que Paulo chegou aos limites da linguagem. Ele gostava de superlativos. Você deve ser, quando está falando sobre Deus, nada além de superlativos serve. Mas mesmo eles são inadequados. É tudo inteiramente acima de tudo que pedimos ou pensamos. Até a imaginação falha, tudo falha. O tema está acima de tudo, de acordo com o poder que opera em nós. Não está apenas trabalhando ao seu redor e sobre você, está trabalhando em você, no crente, de acordo com o poder que opera em nós. Mas considere também as declarações encontradas em outras partes das Escrituras para que nunca mais caiamos em uma condição de desânimo e desesperança. Já citei Filipenses capítulo 2, mas voltemos aos versículos 12 e 13. Portanto, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência. Não importa se Paulo está lá ou não. Eles pensaram que sim, mas não foi assim. Muito mais na minha ausência, trabalhe para sua própria salvação com medo e tremor. Pois é Deus quem opera em você tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Seu poder está operando em nós. Este é o poder que, de repente, quando você está fazendo algo bem diferente, volta sua mente para o Senhor. Este é o poder que opera em nós e nos faz desejar orar. O que fez você se sentir assim de repente? Você não sabe, mas a resposta é o Espírito. Dele é o poder que está operando em você. Está lá o tempo todo. Graças a Deus é. Quão desesperados seríamos se não fosse por isso. Ele nos traz de volta, nos lembra, nos chama para a palavra, nos chama para a oração, nos chama para o serviço, nos chama para algum dever. É Deus quem opera em você. Esta energia, este poder, a suprema grandeza do seu poder para nós os que cremos. Outra declaração maravilhosa disso é encontrada em Colossenses 1:29. Aqui o apóstolo está descrevendo como um pregador.
para onde ele diz: eu também trabalho, lutando de acordo com o seu trabalho. O apóstolo está se esforçando, mas ele está se esforçando segundo o seu trabalho. Você vê, ele se esforça. Tratarei desta questão do equilíbrio mais adiante, porque muitos erram aí, mas agora estou enfatizando o poder de Deus. Para onde também trabalho, lutando segundo a sua obra, que opera poderosamente em mim, diz o apóstolo. O que Paulo estava fazendo? A quem pregamos, advertindo todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que possamos apresentar todo homem perfeito em Cristo Jesus, onde para isso também trabalho, lutando segundo a sua eficácia, que opera poderosamente em mim. Ele estava ciente do poder trabalhando dentro dele. Não há experiência mais elevada ou mais gloriosa do que essa. Você sente que está apenas olhando. Não é você, você está sendo usado. É ele quem está fazendo isso e você é quase um espectador. Esta é a linguagem que o apóstolo sempre usa. Ao escrever aos Tessalonicenses em sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 5, ele diz: nosso evangelho não chegou a vocês apenas em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza. Ele sabia disso. Ele estava consciente de que o Espírito estava trabalhando poderosa e avassaladoramente nele. E é o mesmo poder que está em nós, que está trabalhando em nós e trabalhando poderosamente. O apóstolo João tem o mesmo ensinamento em sua primeira epístola, capítulo 4, versículos 4 a 6. Vós sois de Deus filhinhos e já os vencestes, os anticristos. Por quê? Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, portanto falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, no último capítulo da primeira epístola de João, nos versículos 18 e 19, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, isto é, ele não prossegue, não peca habitualmente, mas aquele que é gerado por Deus guarda a si mesmo. O que as autoridades tendem a concordar significa que ele é guardado por Deus e aquele perverso não o toca. O diabo pode gritar com você, pode fazer você tremer, mas não pode tocar em você. Sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno, em seu abraço e em suas garras. Nós não estamos lá, fomos tirados dele. Nós somos de Deus e é por isso que o diabo não pode nos tocar. Ele pode nos molestar e tentar nos amedrontar, mas nunca mais nos receberá de volta em seus braços, pois isso é impossível. Somos de Deus, estamos seguros nos braços de Jesus, estamos nos braços de Deus, os braços eternos estão por baixo e ao nosso redor. Nós somos de Deus e aquele maligno não nos toca. Ele nunca nos tocará. Ele não pode fazer isso. Fomos tirados de seu reino, trazidos do reino das trevas para o reino do querido Filho de Deus. Finalmente vamos olhar para ele assim. Este poder opera em nós, mas então é colocado de outra maneira, pois toda a doutrina da igreja está envolvida neste assunto. O que é a igreja? Deixe-me lembrá-lo do ensino nesta epístola. O apóstolo nos dá uma dica no capítulo 1. Ele fala sobre esse poder que opera em nós. É o poder que ele operou em Cristo quando ressuscitou dentre os mortos e o colocou à sua direita nos céus, muito acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que é nomeado. A igreja é o corpo de Cristo e a cabeça do corpo é o próprio Cristo. Mas vamos à elaboração desta verdade no capítulo 4, especialmente nos versículos 15 e 16. Mas, falando a verdade em amor, cresça nele em todas as coisas que é a cabeça, a saber Cristo, de quem o que? O corpo devidamente unido e compactado por aquilo que cada junta fornece, de acordo com o trabalho eficaz na medida de cada parte, aumenta o corpo para a edificação de si mesmo em amor. Isso significa que Cristo é a cabeça e nós somos as partes, partes individuais e porções do corpo. Mas cada parte e porção do corpo deriva sua força e nutrição da cabeça. Não sou uma unidade isolada, não estou apenas mecanicamente ligado.
O sangue que abastece a cabeça passa pelo dedo mínimo e toda a energia nervosa e o poder vem da cabeça. Em última análise, estamos relacionados com a cabeça e uns com os outros por meio dessas articulações e ligamentos e desses meios de comunicação. Paulo está dizendo que o poder que está na cabeça está operando também em todos os membros do corpo. A energia em nós é a energia dele. Este é o poder que opera em nós poderosamente. Trabalhe também em termos da habitação do Espírito Santo. É por isso que no capítulo 5, versículo 18, Paulo nos diz: "E não vos embriagueis com vinho em que há excesso, mas enchei-vos do Espírito, com todo o poder do próprio bendito Espírito Santo." Além disso, temos sua companhia, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo. O Espírito está em nós, ele estará em vós, diz Cristo em João 14 aos discípulos que ficaram desconsolados por causa de sua partida. Vou enviar-lhe outro Consolador. Ele não apenas estará com você, ele estará em você. E assim é. Ele está conosco e em nós, a companhia, a comunhão do Espírito Santo operando como um poder dentro de nós. Além disso, como Paulo diz em Romanos 8, versículos 25, 26 e 27, o Espírito até intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando somos tão pressionados que não sabemos o que pedir como deveríamos, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele estimula a oração, inspirando-nos com alguma petição, nem sempre entendendo o que estamos dizendo. Este poder do Senhor não está apenas ao nosso redor, e não apenas cuidando de nós e planejando para nós, mas está em nós. A suprema grandeza do seu poder para nós que cremos. Estamos lutando não contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra a maldade espiritual nas regiões celestiais. Estamos lutando e tendo que nos posicionar contra o diabo. Portanto, sejamos fortes no Senhor e na força do seu poder. Lembre-se do poder que está operando em nós e lembre-se de que é invencível porque é dele. Amém. Que Deus abençoe a todos.